E agora eu vou entrar, irmãos, nas perguntas que foi feita hoje e que eu recebi. E nós vamos trabalhar aqui, nós temos 15 minutinhos, e nós vamos aqui falar bem rapidinho. Essas perguntas, irmãos, eu não sei quem fez, né? Os que fizeram, é um programa que tem, a pessoa não precisa se identificar, e foi falado que nós íamos tratar isso nos cultos. Eu não ia responder por escrito para ninguém, mas quem quer ouvir tinha que participar ou do culto online, ou pelo menos aqui na igreja. Então, veja, irmãos, eu torno a dizer, cada caso é um caso. Então, tem que ser visto, né, ouvido, estudado, orado, e se toma uma decisão. Então, veja, irmão, a primeira pergunta que me fizeram foi: o vício em pornografia é considerado traição? Aí vem a pergunta chave, né? Há respaldo bíblico para o divórcio? Bom, se for dar divórcio para quem está usando a pornografia, não vai ter mais gente unida. Vai ser só alguns aí. Então, o que eu estou dizendo aqui? Então, vou repetir. O vício em pornografia é considerado traição? Há respaldo bíblico para o divórcio? Então, o ensino de Jesus a respeito do adultério. Mateus 5:27 diz assim: vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério. Jesus dizendo, porém lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela, aonde? No seu coração. Então tem que guardar bem essa palavra. No seu coração. Veja que os fariseus, eles eram tão hipócritas que tinha que pegar no ato para poder matar e apedrejar. Jesus falou assim, não, nem o ato não precisa. É o que começa no coração, porque o adultério começa no coração. E nenhum adultério, irmãos, foi agora. Ele vem sendo alimentado. Ele vem sendo dia por dia alimentado até que um dia ele cai. Então veja, Jesus falou aqui, aquele, né, que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, qual foi a minha resposta? Qual é a minha resposta? Se só olhar com intenção impura é pecado, o vício em pornografia que se pratica pelos olhos, embora virtual, né, através da mídia, também é pecado, e comete adultério também no seu coração, porque ali está desejoso de algo que ele está vendo. E o coração, irmão, é uma terra desconhecida do homem, só Deus conhece o coração, né? Então, eu não vejo a pornografia como traição, porque não se materializou o ajuntamento de corpos, ou seja, não houve o coito, não foi consumado o ato sexual fisicamente, apenas no coração, e é pecado. Jesus falou, é pecado. Agora, que segundo a palavra se constitui os dois numa só carne. Então, eu entendo que os dois serão uma só carne quando houver o relacionamento, quando os dois, né, tiver ali o coito, ou seja, o ato sexual. É ali que se torna dois numa só carne. Então, eu não vejo como traição, mas é pecado porque está desejoso, pecou no coração. Então, agora diz, há respaldo bíblico para o divórcio? Eu respondi aqui, então, não há respaldo bíblico para o divórcio. Um bom e sincero diálogo entre os cônjuges, com muita oração, sinceridade, arrependimento e temor da parte de Deus para manter unido e não separar o que Deus ajuntou,
com certeza o casal terá vitória. E quantos aconselhamentos nós já fizemos nessa área e tiveram vitória, porque a esposa, inclusive, entendeu, ou o marido, inclusive, entendeu. Porque quando, irmãos, nós temos que entender, eu não posso abrir por causa do tempo, mas pensem comigo, por que às vezes alguém se interessa pela pornografia? Temos que pensar o outro lado, está tudo bem em casa? Estamos dentro da palavra? O marido não tem poder sobre o corpo dele, mas tem no da esposa, e vice-versa. Estão se pagando? Estão se pagando? Está acontecendo dentro de um tempo que não causa dificuldade ou desejo a ponto de ter que ficar olhando para outras coisas? Então, tem um monte de vertente, irmão. Então, porque não adianta a gente falar que é só assim, né? Tem um monte de vertente, mas a pergunta está respondida aí da maneira que eu pude fazer melhor. Segunda pergunta: pode o casamento atrapalhar o seu relacionamento com Deus? Poxa, né? Então, está aqui. Resposta: de maneira nenhuma. Como, irmãos, o casamento vai atrapalhar o meu relacionamento com Deus? Né? Por quê? Não pode esquecer do princípio, somos dois numa só carne. Não tem como separar, os dois têm que servir a Deus. Os dois têm que estar em concomitância. Os dois têm que estar ali juntinho, orando, buscando, orando de mão dada, né? Fazendo os cultos domésticos, fazendo o que for preciso. Então, ainda que um dos cônjuges seja contra a igreja, ou se desviou do evangelho, comete todo tipo de pecado, é aí que o cônjuge crente vai buscar mais a Deus em todos os sentidos e formas para Deus mudar esta situação, se aproximando mais de Deus, não fazendo como muitos cônjuges que aproveitam e pagam com a mesma moeda. Eu não vi nenhum nem dois, muitos. Mas irmã, não, irmão, eu paguei com a mesma moeda. Ele foi, eu também fui. Falei, então, ele foi porque ele quer. E a senhora com Deus? A salvação não é individual, irmão? Ah, não, mas ele foi, eu também paguei com a mesma moeda. Poxa, veja, irmãos, aonde está a vida com Cristo? Está firmado no quê? Né? Então, se fizer isso é porque não tem base nenhuma de servo de Deus também. Né? O Salmo 121 vai dizer: olho para os montes e penso, quem virá me socorrer? É a Bíblia viva. O Senhor virá me socorrer, o Senhor que criou o céu e a terra. Deus pode mudar toda e qualquer situação, irmãos. Agora, e muitas vezes, é Deus provando aquela vida. Né? Então, e também eu pus aqui Eclesiastes 4:12, uma pessoa sozinha corre o risco de ser atacada, Bíblia viva também, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor, e se forem três, melhor ainda, porque a corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. Então, eu logo faço um exame, meu casamento está com 1, está com 2 ou está com 3? Porque às vezes eu estou casado, mas eu estou sozinho. Né? Um dos dois já está aí meio cambaleando, já não quer vir mais para a igreja, já fica ali fazendo o que não precisa. Mas se tiver 2 bons e ainda uma terceira, que é Jesus, olha o tripé que ficou. Né? Então, vai ser firme. Tá bom, irmãos? Então, pode o casamento atrapalhar o seu relacionamento com Deus? De maneira nenhuma. Quer se perder, vai se perder sozinho. Meu Jesus, eu não largo. Eu não peco. Eu não vou fazer a mesma sujeira que você fez. Não vou entrar nessa podridão. Vai você sozinho. Então, não atrapalha de maneira nenhuma. Aí fez uma pergunta que eu já até falei aqui. O que significa que é melhor casar do que viver abrasado, que está em 1 Coríntios 7:9. Então, abrasado significa
também arder em desejo. Ou seja, o apóstolo Paulo está aconselhando aos solteiros e viúvas que seria bom se permanecessem solteiros como ele próprio. Mas se não conseguem se dominar, então antes de cair, antes de pecar, que se casem. Porque é melhor casar do que arder em desejos sexuais e pecar. Tá bom, irmão? Então, quem fez essa pergunta está respondida. A quarta, querido pastor, infelizmente em nosso país, os indicadores de agressão física e verbal contra a mulher são muito altos. E nesses casos, qual a orientação ao casal? A mulher que sofre no casamento esse tipo de situação deve buscar ajuda na igreja, na justiça? A mulher deverá abrir um BO na delegacia da agressão? O que é correto de se fazer nesta situação perante Deus e perante os homens? Bom, eu vou responder para os casais crentes. Aos casais crentes em Jesus e que são membros, com certeza, devem procurar ajuda da igreja o mais rápido possível. E não como muitos, vêm aqui avisar que está com a certidão de divórcio na mão. Isso aí, não. Deve sim procurar, para que isso não vire algo insuportável e venha desmoronar o casamento, como instituição divina e que foi abençoada por Deus e que ali tem uma aliança. E Deus não quer isso aí. E caso piore, agora sim, deve buscar ajuda na justiça, que tem obrigação de proteger o cidadão e deve sim abrir um BO para sua própria proteção e também munir-se de documentos para um futuro pior. E ou ter até uma outra orientação quanto ao seu casamento. Então, irmã que chega aqui e fala, irmão, fui espancado pelo meu marido, então, antes de falar comigo, vai direto na delegacia. Isso é caso de polícia. Tá certo, irmão? Então, está aí respondido também essa pergunta. Deve procurar, sim, todos os meios possíveis. Pergunta de número 5. É pecado a mulher querer se separar quando está sendo desmerecida e ouvindo insultos todos os dias? E os filhos ficando revoltados com a situação que não tem fim? Não é pecado. É pecado a mulher querer se separar porque está sofrendo? Não, não é pecado. Porém, a mulher crente, ela deve esgotar todo tipo de ajuda possível, tanto na igreja como na justiça, porque esse tipo de insulto também é agressão verbal, é crime, e é crime. Caso tenha mesmo que se separar, então, aí vem um recado de Deus, vai permanecer solteira. Vai permanecer solteira, é a palavra que está dizendo. Ou, conhecendo melhor o caso, e nesta agressão e desmerecimento, haja também, aí a irmã descobre, que haja também traição da parte dele, ou seja, né, infidelidade conjugal, e ele não querendo o perdão e reconciliação, aí, então, volta naquela história, pode contrair um novo matrimônio, contanto que seja no Senhor. Então, quer separar nessa situação? Não casa mais. Agora, se deu para casar, então é no Senhor. Pronto. Sou casada, ele não é crente. Brigamos todos os dias por conta das mentiras e gastos que ele não me conta. Estou com problemas de ansiedade e muita pressão psicológica por causa dos problemas, da falta do dinheiro, porque ele gasta. Não sei mais o que fazer. O divórcio é a solução? Eu respondi aqui, o divórcio não é a solução. Deus, primeiro, odeia o divórcio, Malaquias 2:16.
E não pode ser separado o que Deus uniu em uma só carne. Gênesis 2:24. Então, deve-se buscar, em primeiro lugar, ajuda em Deus através da própria família e da igreja, acreditando que o Senhor tem poder para transformar este marido numa nova criatura. E se nós não orarmos e não acreditar, nós estamos perdendo nosso tempo. Nós temos muitos casos de mulheres, irmãs, eu conheço uma que sofreu 30 anos, 30, mas hoje o marido serve a Deus com ela. Então, voltando aqui, suportar esta situação não quer dizer que será para a vida toda. Muitas vezes são provas e lições de vida que o Senhor nos dá para no futuro ou até em tempo presente ser uma referência e ensinar outras mulheres que estão no mesmo sofrimento. Muitas provas que nós passamos, irmão, é Deus formando alunos que vão passar com nota máxima e vão se tornar professores para ensinar as outras pessoas. O que é que diz a Bíblia, né? Através de Paulo a Timóteo, que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas. Então aí vai entrar todo esse, né? Tudo isso vai entrar junto. Aquela que já passou, o que ela vai ensinar? Não é arte de costura, arte de cozinhar, isso aí é a mãe que ensina, mas vai ensinar já o que cada uma passou na vida. Falei, minha filha, eu já passei isso, olha aqui, estou aqui e Deus me deu a vitória. Estou com o casamento em pé, hoje está uma bênção, porque hoje tudo está se pensando nisso. Pelo contrário, já se casa pensando no divórcio. O divórcio já é uma opção. Não deu certo, divorcia. O que é que o mundo diz através do hedonismo? O importante é você ser feliz. O importante é você viver bem. Ou com fulano ou ciclano, o importante é dar bem. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Se nós queremos professar uma vida de fé, temos que aprender. Então, ensinar outras mulheres que estão no mesmo sofrimento. E agindo assim, para mim, que creio no poder da palavra, como muitos outros testemunhos e até oculares, Deus muda situações. E você cumpre a vontade de Deus e vai ser feliz. E a última pergunta: se alguém que é casado e vive no mesmo teto, mas não vive mais como marido e mulher, dorme separado, pode tomar a ceia do Senhor? De vez em quando a turma dá um aperto na gente, né, irmão? Irmãos, eu confesso, eu fui orar, minha esposa viu tudo, me acompanhou, eu fui orar, troquei até uma ideia com ela. O que eu estou respondendo é do meu coração. Por isso que eu digo, na minha linha de raciocínio, eu não estou impondo aqui que a Bíblia diz nada, né? Mas veja, se alguém é casado, vive no mesmo teto, mas não vive mais como marido e mulher, ou seja, não tem mais relação sexual, dorme separado, pode tomar a santa ceia do Senhor? Bom, eu respondi aqui que esta pergunta, ela não foi bem elaborada, porque ela abre assim muitos caminhos. Então eu pus aqui, olha, esta pergunta não está bem elaborada. Se a pessoa que está me ouvindo, se ela puder melhorar essa pergunta, pode fazer de novo. Então pus aqui, ó, precisa ser melhorada, precisa ser mais objetiva. Mas eu vou responder para um casal crente em Jesus e que estão em comunhão com a igreja, embora dormindo em quartos separados, se respeitam, não estão pecando com impurezas e adultério, e inclusive vivem como irmãos em Cristo e servindo a Deus direitinho. Pode participar da ceia, sim. Até porque cada crente deve examinar-se a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice do Senhor. E a palavra de Deus também vai dizer que a salvação ela é individual. Então, eu fiz essa análise. Eu respeito minha esposa,
por qualquer motivo, concordou, não quer mais viver maritalmente, como diz, tendo um relacionamento, mas nós continuamos sendo amigos, nos respeitando, membros da igreja, servindo a Deus. Então, na minha opinião, eles podem participar, sim, da ceia. Então, é isso, irmãos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que Deus nos dê graça para que a gente venha cada dia mais, irmãos, aprender a palavra de Deus e aprender, o que eu digo é observar e pôr em prática a palavra do Senhor.